Glória a Deus. Ele não muda e não mudará, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Ele conhece as nossas lutas, nossas batalhas, as nossas alegrias e tristezas. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por essa certeza que nós temos, que o Senhor sempre é Deus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu sustento a cada dia, Senhor, e a cada manhã. Pai, nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que esse livro, ó Deus, as Escrituras que o Senhor preservou para nós, fala conosco diretamente ao nosso coração. E o nosso desejo, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha trabalhar no nosso caráter. O meu desejo, ó Deus, o desejo de todos os nossos irmãos aqui, Pai, é que possamos sair daqui tocados e transformados por Ti. Pai, gera no nosso coração, na nossa vida, sede e fome da Tua palavra, de ouvir a Tua voz, ó Deus, e cumprir os Teus propósitos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. O tema que nós vamos trabalhar nos próximos minutos é esse aí. Como viver com sabedoria em 2015, ou vivendo com sabedoria em 2015. Esse livro de Provérbios, um livro tão precioso, que tem ensinamentos práticos para a nossa vida. Provérbios capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Veja se tem alguém do seu lado aí que não tem a Bíblia. Você pode compartilhar a sua. Provérbios diz assim, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Leiam comigo o versículo 5, todos juntos. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Queridos, nos dias que nós vivemos, nunca foi tão necessário viver com sabedoria. Nós vivemos dias desafiadores, não é verdade? Dias com tantas lutas, pressões, dilemas, batalhas nesses séculos. E diante dessas lutas, essas batalhas que nós vivemos, nós temos que agir com sabedoria diante dessas dificuldades e diante dessas lutas. A cada dia que passa, é mais necessário ter habilidade para viver. Nós temos desafios e batalhas na família, temos desafios e batalhas no trabalho, temos desafios e batalhas na igreja, temos desafio e batalha em todas as áreas da nossa vida, e nós temos que viver com sabedoria, a sabedoria de Deus, para enfrentarmos o dia a dia das nossas vidas. E sabedoria é muito mais do que fazer tudo certo, não cometer erros. Sabedoria é muito mais do que isso, mas é a capacidade que nós temos de escolher os melhores caminhos, tomar as melhores decisões no dia a dia da nossa vida, é identificar quando nós erramos e corrigir esses erros. E Deus, na sua infinita sabedoria, deixou para nós a palavra dEle. Deixou preservado ao longo dos séculos, dos milênios, a Bíblia, uma orientação, um manual prático para que possamos viver uma vida feliz e uma vida com sabedoria. O livro de Provérbios, por exemplo, é um livro assim, é um livro que está repleto de orientações, ensinos práticos de como viver a vida. Por isso que no dia 1º de janeiro nós iniciamos a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, o mês de janeiro nós temos 31 dias, então é um capítulo para cada dia do mês de janeiro. Nós estamos desafiando a igreja, os irmãos, todos que estão aqui, a fazer a leitura de Provérbios nesse mês de janeiro. Se você não começou, se você está atrasado, dá tempo ainda, porque os capítulos de Provérbios são pequenos, então dá tempo para você recuperar, ou então até começar a leitura
desse livro de Provérbios, para iniciarmos um ano assim, para iniciarmos um ano recebendo de Deus a sabedoria do alto, aprendendo com Ele como ter a sabedoria para viver no dia a dia da vida, das nossas vidas. Como nós falamos aqui no dia 31 de dezembro, e eu não sei se você estava aqui, ou se você estava aqui, se você tomou posse da palavra de Deus, mas eu tomei posse do meu coração, e naquela noite nós declaramos que o ano de 2015 será o melhor ano das nossas vidas, amém? Eu creio nisso, e eu tenho pedido ao Senhor para que isso realmente aconteça na minha vida, e eu preciso buscar em Deus a sabedoria dEle, para que eu possa viver o melhor ano da minha vida. Você quer ser assim também? Você quer viver o melhor ano da sua vida este ano de 2015? Busque sabedoria no Senhor. Como eu disse, Provérbios é um manual precioso e rico, com tantos ensinamentos práticos. Muitos estudiosos dizem que Provérbios é o livro mais prático do Velho Testamento. Porque realmente, quando você vai lendo os capítulos, os versículos de Provérbios, você vai recebendo ensinamentos práticos para viver no dia a dia. Por exemplo, Provérbios, nós podemos encontrar em Provérbios ensinos sobre relacionamento familiar, como educar os filhos. Encontramos em Provérbios como lidar com os negócios, relacionamentos na sociedade, questões morais. Provérbios fala sobre ganância, sobre preguiça, sobre bebedeira, sobre imoralidade sexual, sobre a importância do trabalho, a humildade. Provérbios fala que é importante ajudarmos as pessoas, os pobres, os necessitados, ou seja, é um manual que você pode ler e que você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Eu quero desafiar você a começar a ler Provérbios, se você não começou ainda, e nesse mês de janeiro você receber de Deus essa sabedoria, para que nos próximos 11 meses de 2015, você possa viver feliz, cheio da sabedoria de Deus, diante das suas lutas e diante das suas batalhas. A palavra-chave que nós encontramos em todo o livro de Provérbios é essa palavra que eu disse, sabedoria. E certa vez, Salomão, diante de Deus, Deus falou com Salomão lá em 1 Reis, capítulo 3, Deus perguntou a Salomão, Salomão, o que você quer? O que você está precisando? Pode fazer qualquer pedido, Salomão, que eu vou te dar. E Salomão, diante de Deus, ele pediu, dá-me sabedoria para liderar o teu povo, dá-me sabedoria para distinguir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Salomão, naquele momento da sua história, da sua vida, diante do povo, liderando aquele povo, ele poderia ter pedido bens, riquezas, força, poder. Ele poderia ter pedido a Deus, Senhor, acaba com o meu inimigo, mata todo mundo, Deus, para que o reino do Senhor, para que esse povo prevaleça. Salomão poderia ter pedido todas essas coisas, mas Salomão falou assim, Deus, eu quero sabedoria, eu quero habilidade para viver, eu quero sabedoria para que eu possa liderar as pessoas, eu quero sabedoria para que eu possa administrar aquilo que o Senhor tem me dado. Salomão, antes mesmo de receber toda a sabedoria que ele recebeu de Deus, ele já estava sendo sábio a fazer um pedido desse a Deus. E sabedoria significa exatamente isso. O significado de sabedoria é habilidade para viver. E Salomão sabia que ele precisaria de habilidade, ele precisaria dessa sabedoria de Deus, diante das lutas, diante das suas batalhas, diante das dificuldades que ele iria enfrentar. Ler Provérbios, eu li isso certa vez num livro, às vezes você gasta alguns segundos para ler um provérbio, porque os provérbios são todos pequenos, né? Você gasta alguns segundos para ler Provérbios, mas o escritor disse que às vezes nós podemos gastar a vida inteira para aplicar esses provérbios nas nossas vidas. Podemos ler esses provérbios no mês de janeiro, mas nós temos que aplicar esses provérbios todos os dias das nossas vidas. Na semana passada, no domingo passado, nesse domingo, você tem no seu informativo que você recebe quando chega nesse culto, alguns ensinamentos, princípios práticos para uma vida feliz. E eu quero destacar aqui rapidamente junto com vocês, alguns que eu acho interessante e importante para que possamos ter uma vida com sabedoria. Primeiro, para viver com sabedoria, é preciso temer a Deus. Leia junto comigo esses dois textos aí de Provérbios. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor.
É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. O livro de Provérbios inicia assim, queridos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro deixa bem claro que não existe outra fonte da sabedoria verdadeira a não ser Deus. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. É o Senhor que dá a sabedoria. E temer a Deus é cultivar reverência a Ele, é buscar a Deus, é reconhecer o seu poder, reconhecer a sua majestade, é reconhecer a sua sabedoria, a sua soberania. Temer a Deus é colocar a Deus em primeiro lugar das nossas vidas, é reconhecer que não existe outro além dEle, como nós temos cantado aqui nessa noite, como nós temos orado. É entender que para viver, nós precisamos dEle. A verdadeira sabedoria vem de Deus. E a sabedoria de Deus é diferente da nossa sabedoria. Lá no capítulo 3 de Tiago, nós podemos encontrar isso, o título lá, verdadeira sabedoria. A sabedoria de Deus, que é o que nós queremos, é diferente da sabedoria humana. O conhecimento humano é diferente da sabedoria, porque tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, muito intelecto, mas não têm sabedoria para lidar com esse conhecimento. E às vezes nós encontramos pessoas pouco instruídas, pessoas simples, pessoas com pouco conhecimento humano, mas com muita sabedoria. Você já encontrou uma pessoa assim? Pessoas que têm uma bagagem de vida, experiência de vida, e quando falam uma coisa, tem uma sabedoria tremenda, vinda de Deus, e tem pouco conhecimento, tem pouca instrução. Então conhecimento e sabedoria não tem nada a ver. E o que nós desejamos, o que nós queremos é a sabedoria que vem do alto, porque só Deus pode dar essa sabedoria. Só Ele pode nos dar a condição de termos habilidades para viver aqui na terra de uma forma que sejamos felizes. A palavra de Deus está repleta de histórias de homens e mulheres comuns, homens e mulheres simples, com pouca instrução, com muita limitação, mas que receberam de Deus a sabedoria e tiveram uma vida abençoada, tiveram uma vida próspera, tiveram uma vida com muitas experiências com Deus. E nós precisamos ser assim, precisamos buscar essa sabedoria que vem de Deus, para que possamos viver o dia a dia, as lutas, dificuldades, com alegria, com paz e com a sabedoria de Deus. Um start muito bom para você ter um ano cheio de sabedoria, é você identificar se Deus é o primeiro na sua vida, se Deus tem prioridade, se na sua agenda, se no dia a dia da sua vida, em que lugar que está Deus, na minha caminhada e na sua caminhada. Nós precisamos colocar Deus no lugar mais alto das nossas vidas, para que possamos ter sabedoria, e precisamos viver em comunhão com Ele, todos os dias. Para viver com sabedoria também é preciso confiar em Deus. Vamos ler junto esses dois textos aí? Confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Outro importante ensinamento que nós encontramos em toda a Bíblia e também no livro de Provérbios é a importância de confiarmos em Deus todos os dias das nossas vidas. Naturalmente, queridos, nós temos a tendência de confiar nos nossos recursos. Naturalmente, nós temos a tendência de confiar naquilo que nós sabemos fazer, no nosso intelecto, no nosso conhecimento humano. Nós temos a tendência de confiar naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós podemos lidar. Mas a palavra de Deus e esse texto de Provérbios diz claramente que a nossa confiança precisa estar em quem? Em Deus. Nós precisamos confiar em Deus o tempo todo, como uma ponte enorme, como um prédio de 30, 40, 50, 100 andares, onde o seu segredo está na base, são seus pilares de sustentação. A nossa vida precisa estar assim também. O segredo da nossa caminhada, o segredo da nossa vida deve estar na nossa base, a nossa confiança em Deus todos os dias. A verdadeira sabedoria que nós precisamos, ela passa pelo caminho da confiança em Deus. Será que eu confio em Deus?
em tudo na minha vida? Será que eu confio em Deus quando eu preciso resolver alguma coisa? Quando eu vou tomar uma decisão? No dia a dia da minha vida, seja coisas simples, pequenas, ou coisas grandes, será que eu pergunto a Deus, Senhor, o que o Senhor acha disso? Será que eu tenho uma prática de ter um relacionamento íntimo com Deus, ao ponto de perceber a vontade de Deus e confiar em Deus? Tantas vezes, queridos, nós, e eu me incluo nisso, tantas vezes nós tomamos decisões, tantas vezes nós tomamos caminhos sem antes perguntar, Senhor, o Senhor está nesse negócio? O Senhor está comigo aqui? O Senhor vai me abençoar se eu tomar essa decisão? Tomamos decisões pequenas, mas às vezes decisões importantíssimas, complexas em nossas vidas, sem antes perguntar a Deus. E como eu falei hoje pela manhã, às vezes nós agimos assim, ou você já ouviu, né, alguém dizer assim, olha, eu tenho essa dificuldade, esse problema, essa luta, e eu já fiz de tudo, eu já tentei com todas as minhas forças, já tentei todos os recursos, já tomei todos os remédios, agora só Deus. Já ouviu isso? Ou já falou isso? Eu já tentei de tudo, mas agora só Deus. Parece que tem algo errado aí. Deus precisa ser o primeiro. Eu preciso primeiro confiar na força de Deus. Eu preciso primeiro confiar na sabedoria do alto. Eu preciso primeiro confiar nos planos e nos propósitos que Deus tem para mim, para a minha vida. E eu não sei você que está aqui me ouvindo nessa noite, se você está aqui, mas está vivendo um problemão na sua vida, uma dificuldade, que você já não sabe mais o que fazer, tem lutado, tem se cansado, e já não sabe mais o que fazer, Deus tem uma palavra para você nessa noite, pare de confiar no seu braço, e confie no braço forte de Deus. Para de confiar nos seus recursos, naquilo que você sabe fazer, no seu intelecto, nos seus conhecimentos, e confie na sabedoria de Deus, confie no braço forte de Deus. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus. Então nós temos que buscar aquele que dá a vitória, nós temos que buscar aquele que pode nos dar essa vitória. Então você que está me ouvindo, que está passando por uma luta e dificuldade, e já tentou de tudo para resolver isso, pare e confie em Deus. Pare e busque o Senhor de todo o seu coração. Ele vai te dar sabedoria para você lidar com essas questões. Para viver com sabedoria, é preciso honrar a Deus com tudo o que temos. Leia junto comigo esse texto. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Eu gosto muito dessa versão, é diferente do que nós utilizamos aqui no dia a dia, nos cultos públicos, mas eu gosto muito, porque ele está falando para a gente honrar a Deus com tudo que nós temos, e não somente com tudo que somos. Nós temos que honrar a Deus com tudo que somos, mas também com tudo o que temos. O sábio diz aí, honra ao Senhor com a tua fazenda, isso quer dizer, com tudo que você tem, com tudo que você possui, e além de honrar a Deus com tudo que você possui, honrar a Deus também com as primícias. Aí está falando daquilo que é primeiro, aquilo que pertence a Ele, o dízimo, as ofertas, devolver aquilo que é dele. Certa vez eu ouvi um pregador falando algo que me impactou muito, e eu sempre tenho pensado nessa frase dele. Todas as vezes que nós honramos a Deus, com os nossos recursos, com os nossos bens, nós estamos dizendo no mundo espiritual quem é o nosso dono. Todas as vezes que nós colocamos os nossos bens, aquilo que nós temos diante de Deus, para que Ele nos ajude a ter sabedoria para lidar com tudo que nós temos, nós estamos declarando quem é o nosso dono. E uma coisa, queridos, que nós precisamos aprender a cada dia, em nossa caminhada, é sobre a importância de devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Como o texto está dizendo aí, nós temos que honrar com tudo que nós temos, mas também com aquilo que nós vamos devolver a Ele, que são os nossos dízimos e as ofertas. Deus não colocou você para administrar 10%, não. Deus colocou você para administrar 90%, 10%, quem administra é Ele.
Os 10% do dízimo, quem administra é o Senhor. E Ele faz do jeito que Ele quiser. Agora os 90%, nós temos. O Senhor nos deu esse privilégio, essa bênção de administrarmos os nossos recursos e os nossos bens. Todo o nosso ser e tudo o que nós temos precisa honrar ao Senhor. Eu preciso olhar para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu possuo. Eu preciso olhar para as minhas posses. E não tem nada a ver com quantidade. Se você tem pouco ou se você tem muito. Nós precisamos olhar para tudo que nós temos. Será que tudo que nós temos está trazendo honra para Deus? Isso é viver com sabedoria. Para viver com sabedoria é preciso ter disciplina. Lê junto comigo esse texto aí de Provérbios 4. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. O livro de Provérbios é um livro que nos ensina a ter sabedoria, mas também é um livro de disciplina. Como sermos disciplinados. E nenhuma sabedoria pode ser alcançada se não for pelo caminho da disciplina e do esforço. Essas duas palavras precisam andar juntas, sabedoria e disciplina. E nesse ano, nós falamos isso no dia 31, quero reforçar, nesse ano, para você ter disciplina, para você ter sabedoria, ore mais, busque mais a Deus, fale com o Senhor, Senhor, eu quero te buscar mais esse ano, eu quero falar mais contigo, eu quero ter meu tempo reservado com o Senhor ali, eu quero acordar mais cedo, eu quero dormir mais tarde, eu quero acordar nas madrugadas, eu quero buscar o Senhor em algum horário do dia, mas eu quero buscar ao Senhor, e isso é disciplina, queridos. Não fique esperando vontade, não fique esperando, quando eu conseguir acordar, não, é disciplina, buscar a Deus, é disciplina. Orar a Bíblia, nós estamos sugerindo a você nesse ano, ler a Bíblia durante todos os meses, e você vai ler esse ano Salmos, Provérbios, o Novo Testamento, como nós estamos indicando. Se você não pegou o seu plano de leitura bíblica, passa lá atrás depois e pega o seu plano de leitura bíblica. Nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos lendo a Bíblia, isso é disciplina. Ler livros, nós precisamos também ler livros. Ter disciplina para buscar conhecimento, buscar a sabedoria de Deus. Essas são atitudes que irão nos ajudar nesse próximo ano. E para conseguir botar em prática tudo isso, se não tivermos a disciplina, nós não vamos alcançar. Olha o que diz aí na última frase: para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar um preço. Nós precisamos pagar um preço e buscar ser mais disciplinado nesse novo ano. Para viver com sabedoria é preciso usar bem as palavras. Lê comigo esses dois textos. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Quem controla as suas palavras é sábio. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. O negócio ficou estreito aí, hein? O negócio ficou apertado para o nosso lado, porque eu acho que o grande desafio que nós temos, e todos nós, né, é usar as palavras com sabedoria, usar a nossa língua de uma forma sábia. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. É forte, hein, gente, esse, hein? Até um tolo pode passar por inteligente se ficar calado. A língua é a armadilha que muitas vezes nós caímos, querido. O livro de Tiago, esse mesmo livro que eu falei agora há pouco, no capítulo 3, ele tem uma parte dedicada a esse tema, que se chama dominar a língua. Se você quiser anotar aí, anote aí, Tiago, capítulo 3. E diz assim, o versículo que eu vou ler para você: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas, e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. As nossas palavras, a nossa língua, pode ser uma armadilha que nós mesmos podemos cair
se não usarmos com sabedoria. Nesse ano de 2015, quero desafiar você a controlar melhor as palavras. E faça como o autor de Provérbios disse: escute mais e fale menos. O autor de Provérbios nos ensina a falar com sabedoria e usar as palavras com sabedoria. E deixar o Senhor controlar a nossa língua. Porque tantas vezes quem controla a nossa língua são as emoções. Quem controla as nossas línguas é o nosso desejo, a nossa vontade de falar, de vontade de gerar satisfação, a vontade de dizer aquilo naquela hora. E nós precisamos pedir a Deus misericórdia, para que Ele possa dominar as nossas palavras, para que Ele possa nos ajudar a controlar aquilo que nós falamos. E queridos, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Nesse tempo que nós vivemos, isso é um desafio ainda maior, porque infelizmente as relações humanas estão cada vez mais virtuais. Você já mensurou quanto tempo que você gasta durante a semana em WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail? Quanto tempo? É muito tempo. E a gente gasta falando com pessoas, enviando uma mensagem, né, Luciano? Luciano está sempre mandando uma mensagem para a gente no WhatsApp. A gente está o tempo todo falando com pessoas nessas redes sociais e por e-mail. E essa palavra de Deus aí para o nosso coração, sobre as palavras faladas, também serve para as palavras escritas. Nós temos a tendência de achar que quando nós estamos em frente de um computador, estamos na frente de um celular, nós podemos escrever aquilo que nós queremos. A armadilha das palavras que são faladas, da mesma forma, pode ser a armadilha das palavras escrita também. Tenha sabedoria no falar, mas também tenha sabedoria no escrever. Quando você vai mandar uma mensagem para alguém, quando você vai postar alguma coisa, pergunte primeiro: será que isso vai prejudicar alguém? Será que essa palavra que eu estou escrevendo vai edificar ou vai ferir alguém? Será que essa mensagem que eu estou mandando, isso que eu estou publicando no meu Facebook, vai prejudicar ou vai edificar alguém? Você já leu aquele livro ou já ouviu falar naquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se Jesus, eu até brinquei hoje pela manhã, né? Se Jesus tivesse um e-mail assim, jesus@cel.com, quais seriam as mensagens que Jesus mandaria? Se Jesus tivesse um perfil no Facebook, o que ele escreveria no Facebook? Se Jesus tivesse um WhatsApp, o que ele escreveria no WhatsApp? Porque a palavra de Deus diz lá em 1 João, se você diz que é filho de Deus, você deve viver como Jesus Cristo viveu. Esse é um desafio para todos nós, queridos. Para mim, para você, para todos nós. Precisamos ter sabedoria no falar e também quando nós vamos escrever. E por último, para viver com sabedoria é preciso fazer o que é direito e justo. Leia comigo esses dois textos aí. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Um ótimo sinal quando estamos sendo sábios é quando nós agimos de forma correta e com justiça com as pessoas, com os nossos líderes e com os nossos governantes. Não tem como uma pessoa sábia agir com injustiça ou de uma forma que não seja direita. Não combina, não é compatível. Deus nos chama para sermos pessoas boas, pessoas justas e pessoas direitas. E o livro de Provérbios nos ensina isso, nesses textos e em tantos outros textos. Vivemos um tempo onde pessoas estão burlando leis e orientações porque não concordam. Isso não nos dá o direito. Se eu não concordo com uma lei, mesmo não concordando, eu preciso cumprir, porque é lei. Eu preciso fazer o que é direito. Pessoas que não pagam impostos, pessoas que não cumprem os seus compromissos diante de Deus e diante dos homens. Os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, nós temos que pagar esses impostos? O que Jesus disse? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Nós precisamos agir com sabedoria também nessa área, queridos. Precisamos ser direitos e justos com todas as coisas e com todas as pessoas no dia a dia das nossas vidas.
enfim. Então o resumo aí que o João vai colocar para nós, vamos ler todos juntos. Para viver com sabedoria é preciso temer a Deus, confiar em Deus, honrar a Deus com tudo que temos, ter disciplina, usar bem as palavras e fazer o que é direito e justo. São só 6 ensinos práticos, tem centenas no livro de Provérbios. Você tem algum no seu informativo de semana passada, dessa semana, mais do que esses. Mas se você ler o livro de Provérbios todo, você vai perceber muitos outros ensinamentos. Agora, querido, concluindo essa palavra, o que eu acho mais de precioso em Provérbios, além dos ensinamentos práticos que esse livro tem para nós, é que esse livro aponta para Jesus. Esse livro, ele aponta para o Senhor Jesus. Se você ler o livro de Provérbios, você vai perceber que a sabedoria, tantas vezes, ela é colocada como se estivesse falando do próprio Jesus. Eu coloquei aí, eu escrevi aí no Data Show, os provérbios apontam para Cristo quando dizem que a sabedoria é personificada no capítulo 8 de Provérbios, sabedoria é falada como se fosse uma pessoa. No capítulo 8 também a sabedoria é falada que ela é divina, que ela é fonte de vida, que ela é justa. A sabedoria está disponível a todos que quiserem receber. Quem é essa pessoa? É Jesus. Jesus é uma pessoa. Jesus é divino, Jesus é fonte de vida, Jesus é justo e Jesus está disponível para todos que quiserem receber. Um livro que foi escrito há centenas de anos antes de Jesus e já estavam apontando para Jesus. E se você olhar no Novo Testamento, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, não está aí, mas se quiser anotar aí, 1 Coríntios 1:30, olha o que o apóstolo Paulo diz: porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. O apóstolo Paulo, centenas de anos depois, disse que Cristo é a nossa sabedoria. Cristo tem sido a sua sabedoria? Cristo tem sido essa pessoa em sua vida que tem te dado sabedoria para viver? Os livros da Bíblia, isso é maravilhoso em Deus, desde a criação, apontam para Jesus. E em Jesus, nós podemos encontrar a fonte de toda sabedoria. Nós vamos cantar uma música agora, e daqui a pouco eu quero orar com você. Diante de tudo que você ouviu, que você refletiu nessa noite, qual é a sua atitude nesse ano de 2015? Nós falamos isso também no dia 31. Ano novo, com atitudes velhas, é ano velho. Ano novo, com atitudes velhas, é ano velho. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda, estamos no início do ano. Dá tempo para você ter atitudes diferentes nesse ano, para que você possa viver com sabedoria. Fique em pé no seu lugar, nós vamos adorar a Deus com esse cântico e pedir a Ele para que Ele possa nos ajudar, porque só prostrados diante dEle que nós podemos alcançar essa sabedoria. Toma-me
Jesus é a nossa motivação. Jesus é a fonte que pode nos dar sabedoria. Não existe outro caminho, não existe um curso, não existe uma faculdade, não existe uma igreja, não existe um ser humano. Somente Jesus pode dar a verdadeira sabedoria. Jesus é a fonte de vida, e para termos essa sabedoria, como nós falamos, Jesus precisa estar no meu coração, no nosso coração. E você nessa noite, ouvindo tudo que você ouviu, as canções, a palavra, as orações, nessa noite você quer colocar Jesus no lugar mais alto da sua vida. Você ainda não fez essa entrega da sua vida a Jesus, falando assim: Jesus, toma o meu coração, Jesus, seja rei, seja senhor da minha vida. Eu não estou falando com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, sobre igreja, religião. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que pode transformar, mudar a sua vida, te dar um ano feliz, te dar um ano abençoado, um ano com propósito, um ano significativo. Mas Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele precisa estar em primeiro lugar na sua caminhada. Eu quero orar com você nessa noite, você que depois de ouvir tudo isso, você deseja colocar o seu coração nas mãos de Jesus e falar assim: Jesus, nessa noite eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Se tem alguém, levanta a sua mão que eu vou orar com você agora, em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite que está fazendo essa entrega, essa decisão ao lado de Cristo, de deixar Ele dirigir, deixar Ele liderar, deixar Ele direcionar a sua vida, porque Ele é a fonte, não há outra fonte. Você quer fazer essa entrega nessa noite? Levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você em nome de Jesus. Você que está entendendo que não existe outro caminho, que só Jesus pode fazer isso. Eu estou te vendo aí atrás, Deus te abençoe, minha irmã. Estou te vendo aí. Você que nessa noite está entendendo que precisa disso, que já tem tentado muitos recursos, tem enfrentado lutas, batalhas, e já não sabe mais o que fazer, e nessa noite você entendeu que Jesus é o remédio da sua dor, que Jesus é a resposta para suas lutas, suas batalhas. Levante a sua mão bem alto, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Mais alguém quer fazer essa entrega, para que a gente possa orar? Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Deus, e nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra e pelos ensinamentos que a Tua Palavra traz para o nosso coração. E Deus, eu quero orar por essa irmã, ó Deus, que levantou a sua mão, e pedir ao Senhor que o Senhor possa escrever uma nova história na vida dessa irmã. Eu quero te pedir, ó Deus, nessa noite, que a partir da sua decisão, dessa decisão que ela está fazendo, ela possa desfrutar dos teus planos, dos teus propósitos e daquilo que o Senhor tem reservado para ela, em nome de Jesus, ó Deus. Que seja uma entrega total e que seja um tempo novo em sua vida. E nós, ó Deus, queremos viver esse ano com sabedoria, com intensidade na Tua presença, vivendo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Muito, muito obrigado, Deus. Nós fazemos essa oração no nome daquele que é a fonte de vida, é fonte de sabedoria, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, querido. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus.